Olá, continuando nossos vídeos sobre as políticas linguísticas de Uganda. Hoje, no vídeo 2, vamos falar sobre as políticas linguísticas educacionais em Uganda. Para começar, como sempre, a gente vai fazer aquele contexto geral para a gente entender como que foram, né, as políticas linguísticas ao longo do tempo e para compreender, né, como se iniciou. Né, no período colonial, a gente tinha uma baixíssima adesão ao ensino, ou seja, naquele período havia pelo menos de 2.000 estudantes matriculados, né, no ensino fundamental 2, ou seja, tinha um número de estudantes, né, no ensino fundamental 2 baixíssimo, né, uma taxa de adesão assim baixíssima. Ali no período por volta de 1962, que foi o período de independência, houve uma tentativa de reforma educacional. O que foi essa tentativa? Foi um projeto chamado Universalização do Ensino Fundamental 1. Nesse projeto, eles buscavam o quê? Ofertar uma educação, né, para a população ugandense que fosse capaz de equipar os estudantes, né, de proporcionar aos estudantes as habilidades necessárias para impulsionar a crescente economia, né? Após o período, né, colonial, de independência, o que se buscava? Né, que o país tivesse uma crescente econômica considerável, que a gente tivesse um desenvolvimento, né? E nisso também que preparasse essas crianças e futuros adultos para a administração política de Uganda, né? Então eles queriam dar realmente subsídios para essas pessoas se tornarem membros ativos da sociedade que estava sendo desenvolvida. Como eles pretendiam, né, alcançar isso, através da construção de salas públicas, né, de aula em todo o país, para que pudesse ofertar o ensino de forma gratuita, né, porque um dos pontos importantes na universalização do ensino é o ensino gratuito, né. Só que, ali por volta de 1966, né, quando o Obote ascendeu ao poder, né, através do golpe, que ele se autoproclamou o presidente, né, de Uganda, ele continuou esse projeto de universalização de uma forma, né, talvez um pouco mais lento, mas ele continuou. Só que quando tivemos, né, o poder assumido pelo Idi Amin Dada em 1971, nesse período de instabilidade política, ele acabou, né, com o projeto de universalização do ensino, né, teve um congelamento de reforma, teve um período de deteriorização da educação, foi um período marcado por muita violência, né, e, por exemplo, todos os marcos que haviam sido conquistados no período de independência, que eu acabei esquecendo de mencionar, mas, por exemplo, por volta ali ainda de 1970, antes, né, do Idi Amin Dada assumir o poder, o número de matriculados no ensino fundamental havia crescido para 30 mil alunos. Então já teve um crescimento muito alto de inscritos, né? Não é o mesmo número, ou não é um número equiparado à taxa de formados, né? Mas a gente vai tratar isso mais pela frente. Só que quando veio o governo do Idi Amin Dada, todo esse sucesso que até então estava sendo conquistado foi por água abaixo e realmente a gente teve uma deterioração considerável da educação. No período atual, né, depois por volta de 1986, quando Museveni assumiu o poder, né, com a ideia de restaurar a democracia, também teve a retomada das reformas anteriores, né? Então ele retomou a ideia de desenvolver a educação, da universalização do ensino fundamental, de trazer realmente as crianças para o ambiente da sala de aula. Na imagem ali no slide, a gente consegue ver uma turma, né, em Kitã, na escola primária de Kitante, em Kampala, na capital, né, na retomada das aulas após o período da Covid. Agora, rapidamente, vamos falar sobre, após, né, esse período de conturbado na educação, com a volta, né, da democracia para o poder de Uganda, a gente teve alguns programas educacionais importantes, né? O primeiro dele foi a Educação Primária Universal, em 1997, um pouco depois da nova Constituição. Qual foi a ideia, né? A ação que foi proposta por esse projeto é a gratuidade da educação a todos os ugandenses na idade escolar, né? Do ensino primário. Ou seja, crianças ingressarem na educação de forma gratuita, porque estamos falando de um país muito pobre, né? E a ideia deles era que, com as crianças ingressando na educação, iria, por consequência, reduzir a pobreza, desenvolver o vasto potencial humano no país, que, né, com uma população crescente, né, e diversa, as crianças estando na educação, elas teriam aí realmente um desenvolvimento a ser, né, refletido no futuro do país. O resultado, de fato, eles tiveram um grande número de inscritos, tá? Realmente o número de inscritos aumentou, só que não aumentou a taxa de conclusão. Por quê? O Uganda tem um problema muito grande com a evasão escolar, né? Em 2016, dados até que recentes, quase 2/3 de todos os estudantes abandonaram o ensino fundamental antes de concluir. E por que isso acontece? Primeiro, apesar de o ensino ser gratuito, né, outras coisas para se manter a criança dentro de uma escola não eram gratuitas, como uniforme, material escolar, apostilas, vários materiais que as crianças precisavam, né, transporte também, alimentação, tudo que envolve as crianças estarem numa escola, né, acabava sendo custoso para os pais. Outros problemas que também foram enfrentados eram a dificuldade com a língua, né? Se a gente for retomar lá, mais ou menos em 1995, com a proclamação da nova Constituição, ficou determinado que o inglês ele ia ser a língua universal. Só que o que acontece? Eles acabaram a língua oficial, né, e que ela seria utilizada nas escolas, desde o começo. E o que eles acabaram observando? Usando dessa estratégia, as crianças tinham dificuldade de acompanhar, né, o ensino porque elas não falavam inglês, né? Então elas não tinham ali
o domínio da língua para realmente estar e se manter na sala de aula. Outros problemas que eles encontravam eram o corpo docente sobrecarregado, né? Muitas crianças para poucos professores, professores que não tinham uma correta preparação, não tinham uma preparação continuada. A infraestrutura das escolas era inadequada, elas não tinham banheiro, alimentação, eram, como eu falei, eram muitas crianças para poucos professores, em salas pequenas, então todo esse contexto, apesar de ir atrás do fomento de educação, ainda tinha problemas estruturais muito relevantes que impediam as crianças de continuar. Um outro projeto que a gente teve em seguida foi a educação secundária universal. Qual era a ideia? A mesma ideia da educação primária universal, né? Eles queriam estender que as crianças se mantivessem e concluíssem o ensino fundamental e o ensino médio. Então, qual eram os programas para esse objetivo de uma educação secundária universal? Era o programa de educação e treinamento pós-primário universal, que consistia mais ou menos no seguinte: aqueles que completassem a educação primária universal e tivessem feito com uma qualidade boa em seu estudo, né, eles iriam para o primeiro estágio do ensino secundário, né, que seria, vamos dizer, o Fundamental 2, também de forma gratuita. Ou seja, se você completasse o primário de forma ok, com boas notas, você iria para o Fundamental 1, também de forma gratuita, sem precisar pagar. Depois disso, tivemos a educação e treinamento pós-O. O que é o pós-O? Né, o nível O, basicamente. Seria, de novo, estender a gratuidade. Então, aqueles que completassem o ensino fundamental e o ensino secundário poderiam ingressar ao ensino superior também de forma gratuita. Então, seria uma escalinha. Quem fizesse o Fundamental 1 e terminasse ok, iria de forma gratuita para o Fundamental 2, terminasse o Fundamental 2, iria para o médio, né? O Fundamental 2 médio ali não é exatamente a mesma divisão que o nosso, e terminando o ok, iria para o superior. Quais são os resultados que a gente teve? A gente teve uma taxa de adesão variável à educação secundária, ou seja, durante o tempo, essa adesão ela teve uma variação, né? Mais ou menos antes da implementação dos projetos, tinha mais ou menos 815 mil alunos inscritos. Uns 2 anos depois, esse número foi para 1 milhão. 10 anos depois, esse número foi para 1,5 milhão. Ou seja, foi um crescimento pequeno em comparação ao anterior, né, que saiu de 800 para 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, foi quase o dobro. Mas 10 anos depois, o único crescimento ali por volta mais ou menos de 2016 foi de 3 milhões. Então, né, desculpa, 300 mil. Então, não foi a mesma variação. E em 2017, o número diminuiu. Então, se era 1,5 milhão, foi para 1,4 milhão, né? Então, não foi uma crescente, como os outros planos estavam até então demonstrando, né? Que sempre aumentava o número de inscritos. E o resto dos desafios se mantiveram os mesmos. A gente continuou tendo uma alta evasão escolar, continuamos tendo um corpo docente sobrecarregado, falta de infraestrutura. Então, apesar de realmente ofertar o ensino gratuito, aumentou o número de inscritos, não aumentou o número de graduandos e o impacto real ainda não pôde ser alcançado. E aí, no fim, a gente teve um projeto também, né, que é o Plano Nacional Integrado de Ação para o Desenvolvimento da Primeira Infância. Né? Esse plano ele era voltado para a pré-escola, porque também as crianças ugandenses, na situação de pré-escola, de educação infantil, eles não eram levados para um ambiente de sala de aula. Então, eles procuraram, né, já trazer essa cultura para desde o começo, desde o início, realmente, da infância. Só que esse projeto ele teve uma baixa taxa de adesão, ao contrário dos outros, que ainda assim a gente teve um aumento, né, no número de inscritos, esse realmente a população não engajou. Para a gente entender mais ou menos como é a política linguística educacional, como ela se constitui, né? Quem publica o currículo é o Centro Nacional de Desenvolvimento Curricular, né? Um órgão oficial. Nesse órgão oficial, a gente tem 3 etapas. A etapa 1, que é o ensino fundamental 1, que ele é denominado de P1 até P3, né? E nessa etapa, né, o que a gente tem? O período de alfabetização. Desde 1989, em Uganda, se recomenda que a alfabetização das crianças ocorra na língua materna ou, no caso, na língua local da criança. Então, por exemplo, uma criança que fala Luganda, no ensino fundamental 1, vai ter aulas ministradas em Luganda, né, na língua Luganda. Uma criança que tenha como uma língua materna uma língua nilótica vai ter, né, da família nilótica, vai ter a sua educação no ensino fundamental na sua língua, né? Em 2007, essa recomendação tornou-se uma política formal do Currículo Nacional, né, do Currículo Nacional da Educação, então realmente foi uma política instaurada por causa daquele problema que eles estavam observando, né, após a nova Constituição, de que obrigar o ensino do inglês no ensino fundamental 1, né, obrigatoriamente tudo em inglês, estava aumentando, inclusive, a evasão escolar. Por quê? Porque as crianças elas não falavam inglês, elas falavam as suas línguas maternas. Então, quando eles chegavam no ambiente da escola, não conseguiam acompanhar porque não falavam inglês. Para resolver esse problema, o que foi pensado? No P4, seria considerado um período de transição. Então, eles deixam de ter a língua materna como a língua que vai fomentar todo o ensino, e o inglês passa a ser introduzido como uma língua de instrução. Né? Então, se antes tudo era ensinado na língua local, passa gradualmente a ser ensinado em inglês. Então, eles começam a ter o inglês como uma língua oficial dentro da escola, né? No processo gradual. A partir do ensino fundamental 2,
Pronto, o inglês é de uso exclusivo. Então, tudo passa a ser feito em inglês. Né? Todas as crianças que estão matriculadas no ensino, elas passam a ter essa instrução em inglês. Algumas escolas, né, elas mantêm a língua local, ou o Swahili, como a gente viu no vídeo anterior, que passou a ser uma língua oficial em 2022, como disciplinas complementares, ou seja, não é a língua que aquela escola vai falar predominantemente, aquelas crianças vão falar predominantemente, mas é uma língua que elas vão ter acesso como disciplinas complementares. E um adendo é que, apesar, né, de todo essa estrutura, em algumas comunidades, lá ainda no ensino fundamental 1, temos centros de aprendizagem domésticos ou comunitários, né? Como são centros, né, que funcionam como espaços pedagógicos complementares, né, para esse processo de ensino e aprendizagem da língua materna, da língua e da língua oficial também. Agora vamos falar sobre a formação e capacitação dos professores no Uganda, né? A gente separou alguns projetos também de formação. Um dos projetos é a formação inicial para serviço. Né? Nesse projeto, o Departamento de Formação e Treinamento de Professores, tutores e instrutores do TIET, que também é um departamento oficial, ele é responsável por treinar, né, os professores com uma base teórica e prática, né? Vamos dizer, formação de cursos, né? Base teórica e prática. Teoria, como vai ser aplicada. Teoria, como vai ser aplicada. Pré-serviço, antes, né, dos professores realmente ingressarem nas instituições. Temos o desenvolvimento contínuo também, que são programas, né, de atualização de práticas pedagógicas, políticas linguísticas, alfabetização, né, quando a gente tem o Swahili, como o Swahili vai ser tratado na escola, como a língua materna vai ser tratada na escola, como vai ser tratado o período de transição entre as línguas, né, todo esse projeto de desenvolvimento contínuo também é fornecido pelo Estado. E a gente tem também um curso que se chama Capacitação Específica para o Ensino em Língua Materna. Né? Esse é um projeto criado pelo Estado, né? Que eles capacitaram mais de 17 mil professores. Isso é um dado, se eu não me engano, tipo, por volta de 2017. Para que eles pudessem, o quê? Ter essa imersão na língua local, eles aprendessem métodos de alfabetização na língua materna, porque as crianças precisavam aprender as suas línguas antes de aprender uma língua estrangeira, né? Antes de aprender uma língua como o inglês ou como o Swahili. E esse projeto também, ele buscou e produziu materiais pedagógicos locais, como livros, sílabas, flashcards, né? Material realmente que é usado na sala de aula. Então, ainda que em passos curtos e talvez não tão amplamente utilizados, a gente teve alguns projetos buscando realmente essa continuidade na educação dos professores, né? E formação deles para realmente dar aula. Aqui do lado a gente tem uma foto retirada de uma matéria do site Santiagidio. Esse Santiagidio, ele é um projeto educacional, né, de trabalho social e educacional social em Uganda. E ele é um projeto, tipo, da igreja, né? Então, quando a gente tenta pesquisar informações sobre a educação em Uganda, a gente encontra coisas muito divergentes, né? Quando a gente vai para a realidade pública, a gente tem uma realidade muito precária. Só que em Uganda tem muitos projetos, né, sociais e escolas particulares que têm um nível altíssimo, né? Então, a gente tem essas duas realidades. E dentro das escolas que são projetos sociais, a gente tem uma que é a Santo Egídio, que é uma escola que tem projeto social também, né, católica. A gente tem talvez um meio termo, né? Mas a realidade, quando a gente pesquisa, são coisas assim totalmente distintas, sabe? A gente tem escolas que são realmente crianças sentadas no bar e outras escolas que as crianças estão sentadas em cadeiras com materiais diversos, roupas impecáveis, né? E isso mostra também como a disparidade social no Uganda é muito grande, né? Que lá é um dos textos, inclusive, que falam sobre essa questão da educação, é que lá nunca existe um meio termo. Uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito rica, né? E essa ideia de tentar fomentar a educação é para que esses extremos se aproximem um pouco, né? Não fique uma coisa tão distinta, que essas pessoas muito pobres possam emergir, né? E a gente ter um meio termo, não ter um extremo. Outras línguas no sistema educacional, né? A gente teve o Swahili ali mencionado, a gente teve o inglês como uma língua oficial, que ela é a língua que, a partir do nível 5, ela passa a ser regra. Eles também têm um ensino de outras línguas, que é o francês, o alemão e o árabe. O Swahili é uma língua que tem uma forte influência árabe, né? Então, ela, inclusive a palavra Swahili, ela vem do árabe, né? O nome Swahili vem do árabe. E, e antigamente, inclusive, o Swahili, ele era escrito no alfabeto árabe, né? Então, acaba tendo uma proximidade do Swahili com o árabe para crianças e adultos e adolescentes que já falam Swahili, talvez pela localização física, né? Que, apesar de ser uma língua estrangeira, já é uma língua falada no país. Então, teria uma facilidade. E também para outras relações comerciais na região, né? Como, por isso, tem ali o objetivo de ampliar a comunicação internacional e integração regional, porque o árabe é uma língua falada ali pela região. E por fim, né, a Constituição de 1995, no artigo 24 e 33, ele fala sobre a língua de sinais dos surdos. Né? O Estado deve promover o desenvolvimento de uma língua de sinais para surdos. Gente, dizer que deve e aplicar, existe ali como é que eu posso dizer? Um abismo considerável, né? Mais pra frente a gente vai trazer alguns exemplos sobre a língua de sinais de Uganda, mas é uma língua ainda que está muito na base, não foi muito bem desenvolvida, eles pegam muito empréstimos da língua de sinais
inglesa por causa da influência, mas acaba tendo aí uma certa barreira social, porque boa parte, né, das pessoas surdas, elas não têm uma formação em inglês. Né, e as pessoas no seu entorno não têm essa formação em inglês, porque o inglês não é uma língua geral, né? Ela é uma língua oficial, muitos falam, muitos aprenderam, mas não é a língua materna e tem muitas regiões que não se falam outras línguas, né? A não ser aquela daquela região específica ou línguas próximas, né? Então, realmente, a língua de sinais é uma língua que está ainda em passos muito, 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 muito lentos em desenvolver. Então, é isso. A gente fez um panorama geral sobre o sistema educacional, né? As políticas linguísticas educacionais. E a gente viu que ainda tem uma grande questão ali sobre como as línguas externas, como o inglês e o Swahili, eles passam a ter uma importância muito maior num contexto adulto, num contexto de formação, de visão de futuro, em comparação às línguas maternas, que são dadas como línguas apenas de ingresso, né? Para a criança ingressar, ela vai aprender a língua materna dela, porque ela precisa aprender a língua materna dela, ler, escrever e falar, porque só assim elas vão conseguir compreender uma língua nova. Né? Nós que falamos português, a gente não vai falando português no dia a dia, do nada aprender um inglês que a gente nunca escutou. Né? A gente primeiro aprende a nossa língua, depois aprende a língua dos outros. Né? Então, basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre políticas linguísticas culturais.